Estamos de volta e conversando um pouquinho sobre a constelação familiar. Mas olha só, gente, eu gostaria de passar um recado aqui muito importante. O mês de abril, a gente comemora no dia 7 de abril, nós comemoramos, no dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. É uma data estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que marca o desafio do consumo equilibrado de alimentos, um dos principais pilares para a garantia da qualidade de vida. E no próximo programa, aqui no programa Mães e Filhos, nós vamos conhecer um projeto muito legal da Escola Sim, Colégio Isaac Newton, que está com um projeto com as crianças para conscientização dessa parte toda de conscientização ecológica, que é o Bosque. O Colégio Sim criou um espaço exclusivo, o Bosque Sim Kids, para que os alunos, já nos primeiros anos de vida, tenham um contato com a natureza e, ao mesmo tempo, em que aprendem a cultivar e também a praticar a alimentação saudável. Então, no próximo programa, nós vamos conhecer esse espaço. De volta agora à entrevista com a terapeuta Ana Paula, falando um pouquinho sobre a constelação familiar. Ana, e o tempo? Quanto tempo que as pessoas já conseguem detectar uma mudança, uma alteração, depois que faz a constelação familiar? Essa é uma boa pergunta, porque é um processo terapêutico, né? As pessoas são sempre muito diferentes umas das outras. As histórias que as pessoas trazem são sempre diferentes umas das outras. Então, existem algumas situações que sim, o resultado é imediato. Eu já atendi pessoas em que, quando termina a constelação, quando chega em casa, já consegue perceber um resultado imediatamente. Mas muitos processos de constelação, eles podem demorar até 3 anos. Para que o processo possa ir se adequando, possa ir se encaixando no sistema, possa ir se adequando e se encaixando no corpo mesmo, no formato de vida, no formato daquilo que a pessoa busca, da mudança de comportamento que a pessoa busca a partir do momento da constelação, a partir do momento em que se encerra a constelação. E como é feita a constelação? Eu gostaria que você explicasse para mim, para os nossos telespectadores, como é feito a constelação. Você diz que ela pode ser feita em grupo e também individual. Como é a diferença de cada uma? Explica pra gente como é feito ela. Bom, é exatamente isso, né? A constelação pode ser feita dessas duas formas, ou em grupo ou individual. Em ambas as formas, o cliente traz um tema, e aí a gente diz que esse tema é o tema que vai ser constelado. Quando a terapia é feita em grupo, quando o cliente escolhe fazer a terapia em grupo, ou quando a gente orienta ou indica que deve ser feita em grupo, que o melhor é que seja feita em grupo, a gente reúne então um grupo de pessoas e o cliente vai então escolher pessoas daquele grupo para representar os elementos daquele tema que foi escolhido por ele. Vou dar um exemplo, né? Então vai escolher um representante para ele mesmo, se o tema é dele mesmo, é algum tema para ele mesmo, um representante para o trabalho, um representante para o chefe, ou um representante para a mãe, para o pai, se é algo mais relacionado com a família e tudo mais, né? É assim que se forma. E aí as pessoas então entram naquele campo de constelação e elas vão escolhendo lugares. Os movimentos da constelação começam a acontecer. E eu e o terapeuta, né, no caso em outros grupos de terapia, o terapeuta ele vai então conduzindo os movimentos para que a figura que se mostre seja a mais adequada, para que a figura que se mostre leve o cliente a uma ideia da solução para o problema que ele traz. É assim que a constelação de grupo acontece. Na constelação individual, então, ela acontece de uma forma bastante semelhante à terapia de grupo. A grande diferença é claro que estamos só eu, o terapeuta, a terapeuta e o cliente no consultório
E então a gente tem outros recursos, né, para poder substituir os representantes do grupo. A gente usa muitos bonequinhos de Playmobil, a gente usa papéis no chão, que a gente chama de âncoras de chão. Eu posso usar cadeiras, eu posso usar almofadas. Eu uso bastante também para me auxiliar junto com os bonequinhos de Playmobil, umas cartinhas que parecem umas cartinhas de baralho, que são cartas usadas muito para atendimento de coaching, que é um baralho que se chama The Points of You, ou Pontos de Você, né? Que são cartas que contêm só imagem. É só uma imagem e a gente vai então tirando as cartas, mostrando as cartas de acordo com a colocação dos bonequinhos, e a partir da leitura do que a imagem mostra, o cliente vai entendendo o que aquela colocação dos bonequinhos demonstraria, como se fosse numa constelação de grupo também. Então, os efeitos são os mesmos, a pessoa realmente ela tem a opção de escolher se ela vai fazer em grupo ou se ela vai fazer individual, ambas têm a mesma riqueza de detalhes e tudo mais. Então, Ana, é uma terapia, não só o nome já fala constelação familiar, mas é uma terapia que envolve toda a família, pode ser trabalhada individualmente também. E tem outras terapias que você atende no consultório também, né, Ana? Inclusive para as crianças, a auriculoterapia, né? Sim, sim. Para crianças a gente usa bastante a auriculoterapia, os florais de Bach. Eu trabalho também com Pranic Healing e com Body Talk. Então, olha só, mamães, a Ana é uma terapeuta que auxilia não só as crianças, como também a família, as mulheres, os papais. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade de estar aqui no programa outras vezes também, mas que você passasse o seu contato para as pessoas que estão nos assistindo, que tiverem interesse de estar em contato com você, Ana. Meu telefone é o 65 981 15 7927. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Mães e Filhos, e a todos vocês, muito obrigado pela companhia, e eu te espero na próxima semana neste mesmo horário. Tchau, tchau!